Olá, queridos alunos. Aqui é a professora Camila Santos, sua professora preferida de Legislação e Segurança do Trabalho. E dando continuidade aos nossos estudos, vou falar um pouquinho com vocês sobre o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Esse material, vocês têm ele na íntegra lá no Google Classroom, que eu já deixei disponível para vocês. Eu vou fazer apenas alguns comentários sobre esse código de ética das partes, assim, um pouco mais importantes. Ele não está aqui na íntegra, porque eu deixei esse material lá para vocês, tá bom? Porque senão ia ficar muito extenso, muita informação. Então, eu vou passando com vocês, vou comentando, depois, se vocês tiverem dúvidas, nós iremos depois fazer aí um bate-papo, um fórum de discussão lá no Google Classroom, ok? Bom, lá no comecinho do Código de Ética tem toda uma informação sobre as novas atualizações que foi feito. Então aí ele acrescentou, então tem uma parte lá que assim, ó, resolve. Aí tem sobre o artigo 1, 2 e 3 que foi feito a atualização, e aí que esse Código de Ética é para os profissionais, né, das técnicas radiológicas, e que a atualização dele está lá no Diário Oficial e o anexo está disponível no site do Conter. Então eu entrei lá no site do Conter, que é o www.conter.com.br, para poder ver a última atualização. E essa foi a última atualização que eu consegui pegar, que foi realizada. O primeiro foi feito em 2006 e eles fizeram uma atualização em 2011. Mas o importante é sempre estar acompanhando novas atualizações no próprio site do Conter. Então, Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Aí ele vai trazer aí o preâmbulo, tá? Eu vou ler e depois, se tiver algumas partes mais importantes, eu vou comentando com vocês, tá ok? Então, como vocês aprenderam, quando tem esse numeral romano na frente, né? Então tem o preâmbulo, né? Que é o que antecede. Aí tem os incisos, que é o inciso 1, 2 e o 3. Aí o inciso 1 diz: o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões de tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia relacionada a direitos e deveres correlatados de seus profissionais inscritos no sistema do CONTER, que é o CRTR, e das pessoas jurídicas correlatadas. Para o exercício da profissão de tecnólogo, técnico ou auxiliar de radiologia, impõe-se a inscrição no Conselho Regional à respectiva jurisdição. Então, é claro que para você exercer a sua profissão, você precisa estar relacionado, você deve estar inscrito, né, no Conselho Regional de Tecnólogos ou Técnicos em Radiologia, que é o CRTR. Então, claro que isso é uma solicitação para todas as categorias, né? Principalmente para a categoria de vocês. Então, os preceitos desse código de ética têm alcance sobre os profissionais das técnicas. Então, esse código ele vai alcançar quais modalidades, né? Das áreas radiológicas para os auxiliares de radiologia, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidade ou especialização. Então, para todos esses profissionais, esse código de ética irá abranger. Daí tem o capítulo 1, que vai falar das profissões. Então, o artigo 1º é objeto da profissão do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, disposto na lei, vocês conhecem essa lei, hein? 7394, 29 de outubro de 85. E ela foi regulamentada por qual decreto, que vocês também já conhecem? O 92790 de 86. E aí, olha que legal, ele acaba repetindo, né? Então, vocês aprenderam lá na lei, no decreto, que as profissões, quais são as áreas, né? Que teve até alguém que me perguntou, as áreas que vão atuar
Então, o Código de Ética também menciona o que nós já falamos, tanto na lei quanto no decreto. E aí, está lá no artigo 1, e temos aí 5 incisos. Então, quais são as áreas de atuação? Radiologia no setor de diagnóstico médico, radioterápica no setor de terapia médica, radioisotópicas no setor de radioisótopo, radiologia industrial no setor industrial e da medicina nuclear. Então, todos os profissionais que atuam nessas áreas, né? Então, olha que bacana, vocês já aprenderam a lei, o decreto e agora o Código de Ética também faz menção a tudo isso que vocês já aprenderam. E o capítulo 2, normas fundamentais. Artigo 2º, o tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, no empenho de suas atividades profissionais, deve respeitar integralmente a dignidade da pessoa humana, destinatária de seus serviços, sem restrição de raça, nacionalidade, partido político, classe social e religião. Olha que interessante, o Código de Ética ele já começa a falar sobre vocês também, né? Porque nós vimos que tanto na lei quanto no decreto é muito pouco utilizado o termo tecnólogo. A gente só foi ver a palavra tecnólogo lá no projeto de lei, mas no Código de Ética vocês já são citados. Então, para todos os profissionais, tanto tecnólogo, técnico ou auxiliar, ele fala que precisa ter um respeito integral à pessoa humana, sem fazer restrição da raça, nacionalidade, partido político, classe social e religião. Isso é claro, né, para todas as profissões, mas nós precisamos ressaltar e ver que o respeito deve existir a todo e qualquer ser humano. E aí o capítulo 3, ele fala das relações com o cliente-paciente. Eu só coloquei aqui, tá? Não, como eu disse, eu não coloquei o código de ética na íntegra, porque são muitos artigos, então eu só estou citando aqui alguns, ok? Então, antes vem lá o artigo 1, 2, o 3, então eu vou falar aqui a partir do, vou falar o 4 e o 5, tá bom? O artigo 4º diz assim, ó, o alvo de toda a atenção do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia é o cliente-paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e melhor da sua capacidade técnica e profissional. Independente, como nós já dissemos, da raça, da política, da religião, o que for. Então, quando você vai atender um paciente ou cliente, você deverá agir com muito zelo e dando o melhor de você. Fala assim, aquele ali eu gosto, aquele ali eu não gosto. Mesmo se você for atender o seu pior inimigo, ali ele não é seu inimigo, ali ele é seu cliente, seu paciente. Você vai dar o melhor do seu trabalho e da sua técnica. Fica vedado. E ele sempre vai repetir, né? Então ele nunca vai falar ao técnico, ao tecnólogo, você vê que é tudo igual, né? Então, tanto para o tecnólogo, para o técnico e para o auxiliar de radiologia, fica vedado, ou seja, fica proibido, não pode obter vantagem devida, aproveitando-se da função ou em decorrência dela, seja de caráter físico, emocional, ecológica, política, respeitando a integridade física e emocional do paciente, cliente-paciente, seu pudor natural, sua privacidade e intimidade. Aí vamos supor, chegou um inimigo, sei lá, você fala, eu vou aumentar a dose para esse filho da mãe morrer de câncer. Não façam isso. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você, porque o jogo pode inverter e depois você vai precisar dos serviços dele. Então, você não pode obter vantagem indevida ou aproveitando da situação, seja ela física, emocional, econômica, falar aquele cara ele tá me devendo, eu vou fazer o exame dele errado, eu vou fazer o laudo dele todo errado. Não, gente, esquece isso, tá? Perdoe os inimigos, ame os inimigos e trabalhe. Ame a sua profissão, ame a sua vida. O que a gente fez aqui, a gente paga aqui. E dê o seu melhor. Trate bem aquele que te tratou mal. Tá parecendo aula de psicologia, né? De análise. Esse código de ética é bem profundo, né? Faz a gente pensar nessas coisas. Mas é só para vocês memorizarem aí, tá bom? Dessa relação que vocês precisam ter com o paciente, mas essa relação de respeito, essa relação de profissionalismo, tá? E não de aproveitamento e nem de vingança, muito menos.
O artigo 6 fala, novamente, né, para essas três classes, tecnólogo, técnico e auxiliar, é vedado fornecer ao paciente informações de diagnóstico verbais ou escritas sobre procedimentos realizados. Gente, vocês não podem dar para o paciente, para o cliente, informações verbais. Falar, meu Deus, o senhor está com câncer aqui, meu Deus do céu, olha essa imagem, acho que o senhor vai morrer. Não pode, tá? Porque quem vai fazer isso é o médico responsável. Então, mesmo se o paciente perguntar, tá muito feio, o que aconteceu? Quebrou, fraturou, tô com alguma lesão. Não, o médico vai passar todas as informações para a senhora, tá bom? Não, mas tá ruim. Fala, não, é que vai sair ainda o resultado. Eu só fiz aqui o exame, nós ainda vamos avaliar e vamos passar para o médico responsável, tá bom? Fique tranquilo. Pronto, não deu informação verbal e nem escrita. Então, eu não posso, já que eu não posso falar, vou escrever. O senhor está com câncer, ou o senhor fraturou todos os seus ossos do seu corpo. Não façam isso, tá? É antiético. Não está no código de ética, isso o código de ética não permite que vocês façam isso. E continuando, capítulo 4 das relações com os colegas, tá? Então eu coloquei a partir do artigo 7º. É vedado ao tecnólogo, técnico auxiliar de radiologia. Então sempre os três, ó. O código de ética sempre vai falar os três. Aí tem o parágrafo primeiro. Participar de qualquer ato de concorrência desleal contra colegas, valendo-se de vantagem física, emocional, política ou religiosa. O parágrafo segundo. Assumir emprego, cargo ou função de um profissional demitido ou afastado em represália a atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria e da aplicação deste código. E o parágrafo terceiro, posicionar-se contrariamente a movimentos da categoria com a finalidade de obter vantagem. Vamos supor, você quer pegar o cargo daquela pessoa que ganha mais que você. Aí você quer passar a perna nela, você vai fazer ela ser demitida, vai inventar alguma coisa para você pegar o cargo dela. Gente, se isso for descoberto, você está cometendo uma infração. Então, de maneira nenhuma, eu não posso fazer concorrência desleal com os meus colegas. E nem tirar minha vantagem física, falar, se você não me colocar no cargo, eu vou te dar uma porrada, eu faço jiu-jitsu. Ou então fazer alguma coisa emocional, alguma chantagem emocional, ou política, ou religiosa. Não pode, tá bom? Parágrafo 4º. Ser conivente com erros técnicos, infrações éticas e com exercício irregular ou ilegal da profissão. Parágrafo 5º. Compactuar de qualquer forma com irregularidades dentro do seu local de trabalho que venham prejudicar sua dignidade profissional, devendo denunciar tais situações ao Conselho Regional de sua jurisdição. E o parágrafo 6º. Participar de formação profissional de estágios irregulares. O que eu vejo é que quando a gente começa a falar essas coisas, o pessoal que está fazendo estágio vem e fala, mas professora, olha, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, e eu então eu tenho que fazer isso, porque senão eu perco o estágio, tá? Aí fala, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu acredito o seguinte, se você está num ambiente de trabalho, mesmo que for de estágio, e que estão ocorrendo coisas que possam, você está compactuando dessa irregularidade, primeiro você deve comunicar ao coordenador do estágio o que está ocorrendo, e aí juntamente com ele vocês vão tomar a decisão se vai levar tais situações para o Conselho Regional local. Porque se você está compactuando de irregularidades ou algumas coisas que vão comprometer até mesmo a sua saúde física, mental, emocional, sua ou dos outros pacientes, isso deve ser levado em consideração. É uma situação delicada, porém não deve ser compactuada. Vocês têm a lei, o código de ética, que está aí para poder ser exercido, né? E participar principalmente de estágios irregulares, coisas que estão irregulares, vocês não vão compactuar com isso. E o capítulo 5 das relações com outros profissionais. Parágrafo único. As relações novamente, tecnólogo, técnico, auxiliar, já vi que vem na ordem de estudo, né? Então, tecnólogo, depois de um técnico, depois de um auxiliar. Os profissionais, no exercício de sua profissão,
deve basear-se no respeito mútuo e na liberdade e independência profissional de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar dos cliente e paciente. Então, novamente, o respeito. E não é por causa disso também falar, eu sou tecnólogo, eu sou mais técnico, eu vou mandar no auxiliar. Não! Entre os profissionais também devem ter o respeito. E na relação paciente e cliente também. Você vê que repete, fala a mesma coisa, tanto do paciente quanto com os colegas, quanto os profissionais. E aqui já falando do artigo 10, o tecnólogo, técnico e auxiliar, deve reconhecer as limitações de suas atividades, procurando desempenhar suas funções segundo as prescrições médicas e orientações técnicas do coordenador técnico de serviço. Então, você tem que saber até onde vocês podem ir, o que vocês é permitido ou não fazer. Eu não posso fazer além do que me é solicitado, assim, o que é me solicitado não, que cabe a minha função como tecnólogo ou como técnico, como auxiliar. O artigo 11 diz: quando investido em função de chefe, coordenador ou supervisor, o tecnólogo ou técnico em radiologia, em suas relações com colegas auxiliares e demais funcionários, pautar sua conduta pelas normas do presente Código, exigindo deles igualmente fiel observância dos preceitos éticos. Se você virar chefe ou chefa, você tem que pegar sim o código de ética, fazer todo mundo ler, falar, gente, aqui ó, estamos dentro da lei, ou então ressaltar o respeito entre os colegas, a vantagem que não pode ter entre um e outro. Por mais que você fale, mas isso não existe, não tem. Existe sim. Sabe por que não existe? Porque muita gente não coloca em prática. Se a gente colocasse em prática e fizesse dessa forma, não existiriam tantas irregularidades. E aí o capítulo 6 das relações com os serviços empregadores. O artigo 12 diz, novamente, aí ó, só vai falar o tecnólogo ou técnico, hein? Não entra o auxiliar. Deverá abster-se junto aos clientes de fazer crítica aos serviços hospitalares, assistenciais e outros profissionais, devendo encaminhá-lo por escrito à consideração das autoridades competentes. Tá? Então, vocês não vão fazer reclamações, crítica para os clientes. Vocês vão fazer por escrito e vão encaminhar, tá? Então não dá para pôr direto para paciente, esse daqui, esse fornecedor é uma porcaria. Olha isso que eles mandaram, isso aqui não presta. Não, você vai ficar quieto, vai fazer, se tem uma reclamação, faça direto para os fornecedores e por escrito. Não liga acabando com ele não. Artigo 13. Deverá o tecnólogo ou técnico em radiologia, empregado ou sócio, respeitar as normas da instituição utilizadora dos seus serviços, desde que estas não firam o presente código de ética. Tá? Então, o técnico e o tecnólogo deverão respeitar essas normas, né, da instituição utilizadora dos serviços, desde que não firam o código de ética. O artigo 14, novamente, tecnólogo ou técnico tem o dever de apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalha. Quando as julgar indignas do serviço da profissão ou prejudiciais aos clientes, devem dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de sua jurisdição. Viu alguma falha? Tem alguma coisa que não está regulamentada? Que é prejudicial para o cliente, então vocês devem se dirigir ao Conselho Regional de Técnicos de Radiologia da sua localização, ok? E o capítulo 7 das responsabilidades profissionais. Então, o artigo 16 diz, aí entre os três de novo, né? Tecnólogo, técnico e auxiliar. Parágrafo 1º, que eles devem preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade, pela sua reputação pessoal e profissional. E o parágrafo 2º diz: reconhecer as possibilidades e limitação no desempenho de suas funções profissionais e só executar técnicas radiológicas, radioterápicas, nuclear e industrial mediante requisição ou solicitação do especialista.
Então, todos esses profissionais, eles são habilitados a fazerem essas técnicas, porém só podem fazer se tiver um pedido médico do especialista. Não posso fazer porque eu quero treinar, não posso fazer porque eu quero testar, eu tenho que apenas fazer se eu tiver um pedido, tá ok? Então, aí não se esqueçam de preservar a sua conduta, a sua honra e a sua nobreza. Artigo 17. Novamente, os 3 mosqueteiros, o tecnólogo, o técnico e o auxiliar, devem observar rigorosa e permanentemente as normas legais de proteção contra as radiações ionizantes no desempenho de suas atividades profissionais para resguardar a saúde, a do cliente e seus auxiliares e de seus descendentes. Então, proteção contra radiação ionizante, sua, do paciente, do cliente e descendente. Artigo 18. Será de responsabilidade do tecnólogo ou técnico em radiologia, e não entra auxiliar, né? Que estiver operando o equipamento emissor de radiação e isolação do local, a proteção das pessoas nas áreas irradiadas, a utilização dos equipamentos de segurança em conformidade com as normas de proteção radiológicas vigentes no país. Ou seja, uso de EPI, né? Proteção para todo mundo que estiver aí trabalhando com vocês. Coragem, gente, vamos lá, vamos comigo. Tô colocando só apenas algumas partes, mais uma vez, se você quiser ver na íntegra, tá lá para vocês. Artigo 21. A fim de garantir o acatamento e cabal execução deste código, cabe ao tecnólogo técnico e auxiliar em radiologia comunicar ao Conselho Regional de Radiologia com descrição e fundamento fatos de que tenha conhecimento e que caracterizem possível infringência do presente código e das normas que regulam o exercício das técnicas radiológicas no país. Então, se existe alguma coisa que está errada, se existe alguma irregularidade, acatem o que está escrito nesse código e levem sim, se for necessário, para o bem-estar de todos, levem sim ao conselho. E, olha, vamos falar de remuneração no capítulo 8, artigo 22. Os serviços profissionais dos 3 mosqueteiros devem ser remunerados em níveis compatíveis com a dignidade da profissão e sua importância reconhecida na área profissional a que pertence. Aí o parágrafo único fala: ao candidatar-se ao emprego, deve procurar estipular as suas pretensões salariais. Eu quero ganhar 10 mil reais. Nunca aceitando ofertas inferiores às estabelecidas na legislação em vigor e nas negociações feitas pelo órgão da classe. Mas, se eu não me engano, já falamos sobre o valor do salário de um tecnólogo de radiologia, então você não vai chegar lá e pedir para ganhar 10 mil reais, né? Você vai falar em cima do que é proposto, mas nunca é inferior. Se eu não me engano, é 2 salários mínimos, mais alguma coisa, né? Vocês devem lembrar mais do que eu, porque vai falar de dinheiro, vocês vão saber. O artigo 23 vai falar da remuneração dos 3 novamente. É composta de salário, comissão, produtividade, qualidade de participação e faturamento da empresa ou departamento radiológico, cursos, aulas, palestras, supervisão, chefia e outras receitas por serviços efetivamente prestados, sendo terminantemente vedado o recebimento de gratificações extras. Vai pedir caixinha, hein? De cliente, paciente ou acompanhante. Ah, eu vou te dar uma caixinha porque você me atendeu bem. Não, é contra o código de ética ficar aceitando caixinha. E o sigilo profissional, o artigo 24 vai falar as infrações éticas. Aí nós temos 3 incisos. O primeiro inciso fala revelar sem justa causa fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes e seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos radiológicos em programas de rádio, televisão, cinema, artigos, entrevistas, reportagens, jornais, revistas, congressos, simpósios ou outras publicações legais, salvo se autorizado pelo cliente, paciente ou responsável. Eu não posso simplesmente pegar a imagem do meu paciente e expor. Vou fazer aqui uma selfie, vou colocar no Facebook, no meu stories, que eu fiz essa primeira imagem
Aí tá lá o nome do paciente, tá lá a cara do paciente, o nome do paciente. Você não pode fazer isso, porque constitui uma infração ética, a não ser que o paciente te autorize a fazer isso, tá ok? Parágrafo único. Compreende-se com justa causa, principalmente a colaboração com a justiça nos casos previstos por lei, notificação compulsória de doença, perícia radiológica nos seus exatos limites, estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos e revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Tá? Então, essas são a justa causa que vocês possam falar sobre o assunto se tiver alguma coisa prevista na lei ou notificação compulsória onde eu preciso falar da doença, ou se até mesmo se o paciente é incapaz. Então, aí eu devo falar com o responsável. Da pesquisa científica, o artigo 25 está falando das infrações éticas. Então, desatender as normas do órgão competente à legislação sobre pesquisa envolvendo radiações, utilizar-se de animais de experimentação sem objetivos claros e honestos de enriquecer o horizonte de conhecimento das radiações, consequentemente de ampliar os benefícios da sociedade, realizar pesquisas em seres humanos sem que este, o responsável, o representante legal, tenha dado consentimento livre e estabelecido por escrito sobre a natureza das consequências de pesquisa. Então, se você vai fazer pesquisa, precisa ter uma autorização de um consentimento livre e esclarecido, onde você esclarece a sua pesquisa e o paciente assina. E usar experimentalmente sem autorização da autoridade competente e sem o conhecimento e o consentimento prévio do cliente, representante legal, qualquer tipo de terapêutica ainda não liberada no país. Então, eu não posso utilizar uma técnica, vou usar essa técnica, quem sabe, só para testar. Não, se não for liberada, não posso usar. E quais são as penalidades? O artigo 30 fala que os preceitos desse código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator a que, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda de forma omissa, as seguintes penas: advertência confidencial, censura pública em publicação oficial e multa no valor de até 10 anuidades do que vocês pagam por ano, né? Então, lá do CRTR, e vocês podem ficar suspensos ao exercício da profissão por até 30 dias. E o artigo 32 são circunstâncias que podem atenuar a pena, né? O inciso 1 diz: não ter sido antes condenado por infração ética, ter reparado ou minorado o dano. E o artigo 33 avalia-se a gravidade pela extensão do dano e por suas consequências. O artigo 34 a pena de multa aplicada em casos de transgressões não prejudica a aplicação de outra penalidade concomitantemente. Tá ok, pessoal? Então façam direitinho aí, porque senão vocês vão ter que pagar uma multa de 10 vezes o valor da anuidade ou então ficar suspenso por até 30 dias sem poder trabalhar. E o seu nome vai sair no diário oficial e ninguém mais vai querer passar com você. Capítulo 14, das disposições gerais. Então estamos indo aqui finalizando. Como eu disse, novamente, eu não coloquei ele na íntegra apenas algumas partes. O artigo 39 vai falar: as dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Nacional, para o qual podem ser encaminhados consultas que, não assumindo caráter de denúncia, incorrerão nas mesmas exigências de descrição e fundamentação. Artigo 40. Caberá ao Conselho Nacional e aos Conselhos Regionais, bem como a todo tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia promover a mais ampla divulgação do presente Código. Artigo 41. O presente Código de Ética de Tecnólogo, Técnico e Auxiliar em Radiologia, elaborado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, atende o disposto no artigo 16 do decreto, que vocês já sabem. Dá uma olhadinha depois do que está escrito lá no artigo 16 do decreto 92790, que foi feito em 17 de julho de 1986, para a gente poder fazer um comentário depois. Então, aqui está falando assim que qualquer caso que for levado aí para o conselho, eles que vão caber a resolução do problema, né, do Conselho Nacional ou Conselho Regional de Radiologia. Meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham aproveitado esse código de ética, espero que vocês possam efetuar a leitura e fazer o exercício que eu pedi, né, que é para fazer um resumo,
dentro da profissão de vocês, tá ok? Fazendo aí a menção das partes que são mais importantes para que vocês possam exercer aí plena a profissão de vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, pessoal!